tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa sequência de louvores. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir.
salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto online de adoração a Deus e de glorificação a Deus. Você agora está aí na sua casa e participando deste culto. Então pare agora tudo que você está fazendo e pegue a sua Bíblia e vamos participar de um culto de adoração a Deus. Pega a sua Bíblia, convide toda a sua família e vamos participar. Estamos aprendendo a respeito do tabernáculo. O tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus, revelado em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. Do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 40, a Bíblia fala a respeito do tabernáculo. E por que que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Era o modelo do Monte Sinai. Depois de 3 meses que Moisés saiu do Egito, com o povo de Deus em direção à terra prometida, 3 meses depois chegaram ao Monte Sinai. E Moisés subiu no Monte Sinai com os sacerdotes. E ali Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, para que Deus pudesse estar presente com o povo. Para que Deus pudesse estar presente. Deus estava presente ali no Monte Sinai, e Deus queria continuar caminhando com o povo durante os 40 anos pelo deserto. Então por isso que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E você já sabe que o tabernáculo aponta para o Senhor Jesus. Você já sabe. As coisas do Velho Testamento apontam para o Senhor Jesus. E principalmente o tabernáculo. Então vamos ler aqui, Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. E depois no capítulo 29, Deus repetiu, capítulo 29, verso 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, o Senhor, seu Deus. Então qual que foi o propósito do tabernáculo? É para que Deus habitasse no meio do povo, e para que o povo pudesse ver e saber que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Então o objetivo do tabernáculo também era esse, era revelar o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Agora, quando olhamos para Jesus,
hoje o nosso tabernáculo, nós também entendemos o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, as benignidades de Deus, a bondade de Deus, a piedade de Deus, estão todas reveladas em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1 diz isso. Jesus é a revelação de Deus. João capítulo 1 também diz isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A glória de Deus se manifestava no tabernáculo. A glória de Deus se manifesta hoje na vida do Senhor Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Jesus explica isso. Ele veio aqui neste mundo para glorificar a Deus, para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus. Então Jesus hoje, ele é o nosso tabernáculo, a revelação da glória de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da santidade de Deus. Então você tem que entender esta verdade. João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você chegar no Santo dos Santos, que é o nosso tema neste culto, para você chegar no céu, no Santo dos Santos, na presença de Deus, você tem que passar pela cruz do Senhor Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Capítulo 1 de João, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória de Deus. Você já sabe, você já conhece o tabernáculo. Eu vou repetir, para você lembrar. O tabernáculo media 50 metros de comprimento, 25 metros de largura. Era praticamente um retângulo. E dentro do tabernáculo estava ali a tenda da revelação. E dentro da tenda da revelação tinha o lugar santo e depois o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. E esta tenda media 13 metros e meio de largura, 13 metros e meio de largura, quase 13 metros e meio de comprimento e quase 6 metros de largura. E você já sabe que o tabernáculo tinha uma porta. A porta media 10 metros de largura por 2,5 de altura. Como o tabernáculo aponta para Jesus, esta porta já aponta para o Senhor Jesus. João capítulo 10, verso 7, verso 9. Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Depois que o povo entrava pela porta, logo em seguida tinha o altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados, e o povo era perdoado, o sangue do cordeiro era aspergido ali naquele altar, e o povo tinha o seu pecado perdoado. O altar do sacrifício, o sacrifício do cordeiro. Esse altar já aponta para o Senhor Jesus. Apontava para o Senhor Jesus. Jesus é o cordeiro que foi imolado, sacrificado, para nos perdoar. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz isso. Ele levou sobre si os nossos pecados,
as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Isaías 53, verso 4, 5, 6, 7. O 7 diz: ele foi levado como mudo ao matadouro, o altar do sacrifício. João capítulo 1, verso 29, quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi imolado, foi santificado, se esvaiu em sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, comprados, remidos, redimidos, justificados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aí o Cordeiro tira o pecado do mundo. Depois do altar do sacrifício, tinha a bacia de bronze com água, onde os sacerdotes se lavavam. Já está apontando também para o Senhor Jesus. Já está apontando para o Logos de Deus, que é a palavra, que é o Senhor Jesus. A água, ela limpa, ela purifica, ela lava. Então os sacerdotes se purificavam, se lavavam na bacia de bronze para entrar no lugar santo. E você já sabe que o lugar santo tinha ali o candelabro com as suas 7 lâmpadas. Tinha também o altar de incenso, e tinha também a mesa com 12 pães, o candelabro, as luzes do candelabro apontando para Jesus. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. João capítulo 9, verso 5. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. A mesa com os 12 pães de reposição, os pães da presença de Deus. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 35, verso 48, verso 31, eu sou o pão da vida. O altar de incenso, o incenso que é as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 8 diz também: o incenso é as orações, é o cheiro suave diante de Deus. E eu quero desafiar você a orar um pouco mais, porque as nossas orações são como incenso que chegam diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Apocalipse capítulo 8, verso 3. As nossas orações é como incenso que sobe até diante do trono da graça de Deus. Agora vamos entrar no lugar santo. Vamos entrar no lugar santo para terminarmos essa série. Dentro do lugar santo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Se você quiser entender mais do tabernáculo, você pode ler Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9 de Hebreus. O sacerdote entrava ali uma vez por ano. E dentro do lugar santo, o que tinha? A arca de Deus. A arca de Deus estava ali dentro do lugar santo. A arca media 1,10 m de comprimento, 90 centímetros de largura, 90 centímetros de altura, toda revestida em ouro, feita de madeira da acácia. Nós já aprendemos sobre a madeira da acácia. Toda revestida de ouro. O ouro mostra a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus, o ouro. Então, dentro do lugar santo dos santos, estava ali a arca. E o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha ali o pão, o maná do céu.
dentro ali de uma taça de ouro, estava ali o maná. Você lembra do maná? O maná de Êxodo capítulo 16? O povo pediu pão, o povo pediu carne, o povo murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, e Deus mandou o maná. Todas as manhãs o maná caía, e tinha gosto de mel, e o povo fazia bolos deliciosos daquele maná. Comeram o maná durante 40 anos. Comeram o maná durante 40 anos. Então, dentro da arca tinha um pote ali de ouro, um pote de ouro com o maná. Tinha também a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu. Números capítulo 16, capítulo 17, quando a autoridade de Moisés foi desafiada, a autoridade de Arão foi desafiada, abra sua Bíblia aí, em Números capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Você lembra da rebelião? Se rebelaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e foram disciplinados por Deus. A terra abriu e engoliu ali Corá, Datã e Abirão. Mais 270 levitas que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. E o povo ainda no capítulo 17 questionaram ainda Moisés. Murmuraram contra Deus e contra Moisés. Murmuraram no capítulo 16, murmuraram no capítulo 17. E Deus mandou que todos os líderes trouxessem o seu cajado, a sua vara, e foi colocado ali durante a noite inteira, e o cajado, a vara que florescesse, seria o escolhido de Deus. Capítulo 17, verso 7, e Moisés pôs as varas ali perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia e produzia flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então a autoridade de Arão foi certificada, foi confirmada por Deus. Números capítulo 17. A autoridade de Arão foi confirmada por Deus. Verso 8. Sucedeu, pois, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, produzia flores. Olha que coisa linda! E brotara renovos e dera amêndoas. Então, dentro da arca, Deus colocou a vara de Arão ali, que havia florescido, para mostrar a autoridade sacerdotal da tribo de Levi, a autoridade sacerdotal de Arão. E o maná de Êxodo, capítulo 16, que caiu ali, que veio do céu, caiu do céu durante 40 anos. Então tinha ali um pequeno jarro com o maná. E tinha também as tábuas da lei. As tábuas da lei estavam também ali dentro da arca, mostrando a lei. A lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. No capítulo 32 de Êxodo. Capítulo 32. Capítulo 32, capítulo 33. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí, o capítulo 32 de Êxodo. Moisés subiu no Monte Sinai e o povo, Moisés ficou 40 dias. Olha, presta atenção nesse detalhe, hein? Presta atenção. Moisés jejuou 40 dias
e 40 noites no Monte Sinai. Por 2 vezes. Por 2 vezes. Moisés jejuou e orou no Monte Sinai durante 2 períodos de 40 dias, 80 dias. É por isso que lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus também jejuou e orou durante 40 dias no deserto. Porque Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, verso 18, Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, um profeta maior do que ele. Então é por isso que Jesus jejuou também 40 dias e 40 noites no deserto, quando foi tentado por Satanás. Então, dentro do lugar do Santo dos Santos, estava ali a arca, apontando já para Jesus, apontando para Jesus. Você já sabe que Jesus, ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta, maior do que Arão, maior do que Moisés. O propósito de Hebreus é mostrar que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Arão. O propósito é mostrar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Este maná que estava ali dentro da arca, no Santo dos Santos, mostrando para Jesus que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 35, verso 48, verso 51. Abra sua Bíblia. João capítulo 6, abra sua Bíblia. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, verso 35, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim, quem crê em mim, nunca terá sede. Depois do verso 48, eu sou o pão da vida. Depois do verso 51, Jesus repete: eu sou o pão da vida. Então Jesus hoje, ele é o nosso tabernáculo. Jesus hoje é o nosso tabernáculo. E o propósito do tabernáculo é mostrar que Jesus hoje, ele é o nosso tabernáculo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 27, verso 51. Verso 51, o que está escrito aqui? Olha: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Jesus estava na cruz. Jesus estava na cruz. Em João capítulo 19, verso 30, ele diz: está consumado. Está consumado. A obra redentora, remidora, justificadora está consumada. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando para todos nós que estava vindo de Deus, de alto a baixo. E hoje nós somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A Bíblia diz que hoje nós somos o quê? Olha, está escrito aqui, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Jesus. Povo adquirido por Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos o povo eleito de Deus, a geração eleita de Deus. Está escrito aqui, ó, 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa. Porque Jesus pagou o preço, porque Jesus é o nosso tabernáculo.
Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Hoje Jesus é. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 12. Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso remidor, ele hoje é o nosso tabernáculo. E eu quero agora que você glorifique a Deus, porque um dia eu e você, todos nós, estaremos com Jesus no tabernáculo de Deus, que é o céu. O tabernáculo de Deus, a morada de Deus. João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um dia, eu e você, todos nós, estaremos no céu, na presença de Deus, no tabernáculo de Deus, por toda a eternidade. E este dia está bem perto. Está mais perto do que você imagina. Esse dia glorioso em que todos nós iremos morar com Deus no céu, no tabernáculo de Deus. Estaremos com Cristo por toda a eternidade. Eu quero agora que você glorifique a Deus. Feche os seus olhos agora, você, a sua família. Vamos orar, porque Jesus é a nossa porta. Jesus é o nosso sacrifício, pagou o preço de sangue por nós. Jesus é a água que lava o nosso coração, a nossa mente. Jesus é a palavra encarnada. Jesus hoje é o nosso, Ele é a nossa luz, o candelabro. Jesus hoje é o nosso candelabro. Jesus hoje é o pão da vida. Jesus hoje é o nosso sacerdote que intercede por nós, e que leva a nossa oração até diante do trono da graça de Deus. Jesus hoje é o nosso Salvador. Então você tem que saber estas verdades e viver esta verdade. E eu quero orar por você. Eu quero agora orar pela sua família. Jesus hoje é o pão vivo que desceu do céu, é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E Ele quer te abençoar agora. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, o nosso tabernáculo, o nosso sumo sacerdote, o nosso redentor, o nosso remidor, eu coloco na tua presença agora o teu filho, a tua filha, esta família em participação comigo agora, em sintonia comigo agora. Pai de amor, Deus eterno, abençoa o coração do teu filho agora. Abençoa o coração da tua filha agora. Dá libertação agora. Salva agora. Perdoa agora. Opera milagres agora em cada coração, Pai. Aceita a nossa gratidão, adoração e louvor e intercessão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.